passando pelo que está passando. Os maiores problemas que você está enfrentando hoje, você está vivendo debaixo de um propósito de Deus. Há uma razão porque este problema é o seu problema e não é o problema de outro. O propósito desse problema não é destruir você, é despertar você. Diga: Deus quer me despertar. Às vezes Deus leva você a um incômodo para te empurrar para algo novo. Você está aí lamentando e é Deus trabalhando. Você está aí dizendo que não dá e é Deus te promovendo. Diga amém. Então tudo que acontece é para um propósito. Se Deus está permitindo você passar pelo que está passando, é porque Deus está te levando para um lugar que você ainda não experimentou, mas você vai experimentar o cuidado e o favor de Deus. Você fez o que tinha para fazer, você se esforçou, você conquistou, mas na hora de usufruir, alguém vem e diz: não é seu. Sabe o que eu acho interessante? Há uma razão por que você está passando pelo que está passando. Os maiores problemas que você está enfrentando hoje, você está vivendo debaixo de um propósito de Deus. Há uma razão porque este problema é o seu problema e não é o problema de outro. O propósito desse problema não é destruir você. Capítulo 13, 2 versículos, 30 e 31. Números 13, 30 e 31. Diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos de maneira animada, com bom ânimo, animosamente, e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Curve sua cabeça. Te louvamos, Senhor, nesta manhã, pela oportunidade que temos de te servir, de receber de ti. Aqui, Senhor, abrimos o nosso coração, pedindo que a tua palavra nos encontre e que o Senhor fale conosco, que o Senhor marque a nossa vida, que o Senhor se mova e produza em nós aquilo que é teu desejo e tua vontade. Toda resistência, quer seja filosófica, humana, espiritual, o que resiste à tua palavra e que está em nós, que caia por terra, e que o teu nome seja glorificado na nossa vida, no nome de Jesus. E todos digam amém. Este é um texto precioso. Este é um texto que fala muito forte comigo pessoalmente. Se eu for dar um tema para esta mensagem, e eu dou dessa forma, eu digo que é: conquistadores não duvidam da promessa. E eu quero que você diga isso: conquistadores não duvidam da promessa. O meu propósito aqui é dizer para você que é conquistador: conquistadores, não duvide das promessas de Deus. Se há algo que precisa estar resolvido com a gente, é isso: nós não podemos duvidar. Ora, todos nós conhecemos a história da libertação do povo hebreu do Egito. Conhecemos a saída deles de lá
não se deu de forma humana, sabe? Não foi produzida por homens, é algo divino que acontece. Deus promove, Deus provoca a saída deles de lá. Deus levanta Moisés como líder, como referência. O que Moisés dissesse era Deus dizendo. As atitudes de Moisés eram como se fossem atitudes de Deus. Depois este povo, além de ver os milagres, porque acontecem uma série de eventos no Egito, para que a fim disso eles fossem libertos. Aí você vê eles pelo deserto, as águas amargas se tornam doces, a água sai da rocha, o maná cai do céu, o mar vermelho é aberto. Eles vão experimentando eventos poderosos da parte de Deus, que, aliás, Deus fala disso. Só que é interessante, porque no Egito, Deus provoca situações para ficar evidente que Faraó precisa liberar, soltar, deixar ir aquele povo. Agora, no deserto, não é Deus que está provocando Faraó, é o povo de Israel que está provocando a Deus com murmuração. Então eles murmuram, Deus faz, eles murmuram, Deus faz, eles murmuram, Deus faz, eles murmuram, Deus faz. Só que a murmuração deles, até então, não é contra a promessa. A murmuração deles é contra o que eles estão vivendo. Quer dizer, nós estamos aqui no deserto, não é contra a promessa. Já aqui no texto que nós lemos, a murmuração deles é contra a promessa, é contra a terra prometida, sabe? Eles duvidaram, eles estão de frente à promessa e duvidaram. Quando eu leio essa história, algumas coisas vêm à minha mente. A primeira delas é: Deus sempre irá permitir que a gente espie a terra da promessa. Deus vai permitir. Deus vai permitir que espiemos a terra da promessa. E por que eu disse permitir? Porque, escute só, você precisa levar isso de forma clara. Deus permite, mas não é o desejo dele. Deus permite porque a gente quer. A gente quer. No texto que a gente lê, em Números, capítulo de número 13, nós vamos perceber isso. Olha, versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Por que eu li esse versículo 2? Porque você vai ver que Deus permite o quê? O que eles pedem em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22 a seguir. Eu queria que você lesse esse versículo. Olha só o versículo 22 do capítulo 1. Moisés está falando ao povo, lembrando dos feitos de Deus. E olha o que Moisés coloca aqui. Ele diz: então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a ela, e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, subiram a montanha, e vieram até ao vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nola trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E por que eu faço questão de dizer isso aqui? Colocar isso. Porque muitas vezes nós queremos espiar uma coisa que Deus não quer que a gente espie.
Deus apenas quer que a gente se submeta à vontade dele. Mas a nossa humanidade tem necessidade de respostas. Nós queremos ver para crer. Nós queremos ver para então tomar uma decisão se vamos obedecer a Deus ou não. O que é interessante em Números capítulo 13, versículo 2, é que Deus diz: olha, tome então, faça o que eles estão pedindo, faça, tome os homens lá e manda espiar. Mas ao mesmo tempo que Deus diz: olha, faça o que eles estão pedindo, Deus diz assim: eu hei de dar essa terra a eles. Ei, eles vão espiar uma coisa que já está garantida. Deus não diz assim: olha, eles vão lá espiar uma terra que talvez, quem sabe, se der tudo certo, quem sabe se a dificuldade não for tão grande, eu dê. Não. O texto bíblico diz que eu hei de dar a eles. Eu e você não podemos duvidar das promessas de Deus. Então eu aprendo aqui que eles são levados à prova que eles mesmos decidiram. Muitas vezes não é Deus que te coloca na prova. Muitas vezes é você que entra na prova. E se você entra é porque quer espiar uma coisa que não precisa. É meio tomezão, tenho que ver para crer, quando deveria crer contra todo tipo de advento. Diante das dificuldades que a gente encontra na vida, a gente não pode perder a nossa fé. Diga: diante das dificuldades que eu enfrento, não posso perder a minha fé. Então, a primeira coisa que eu percebo quando leio essa história bíblica é que Deus nos permite, não que seja desejo dele, mas ele nos permite espiarmos a terra da promessa. A segunda coisa que eu vejo aqui e que eu aprendo: faça uma análise, não uma definição. Vou repetir: faça uma análise, não uma definição. Ok, você vai espiar a terra? Sim, então faça uma análise, olha para a terra, veja a qualidade que a terra tem, veja como a terra é boa, veja como grande é a promessa. A promessa é grande. Diga: a promessa é grande para a minha vida. Você crê nisso? Então, faça uma análise, veja, a promessa é boa, a terra é agradável, a terra é grande, é espaçosa, é um lugar incrível. Essa é a promessa. Faça uma análise. Veja lá quais são as dificuldades que você vai encontrar nessa terra. Se você for espiar, claro que você precisa fazer uma análise do que é ruim. Ué, tem gigantes, filhos de Anak, as cidades são fortificadas, há um numeroso exército, o povo é muito forte. Faça uma análise das dificuldades, faça. Agora, não faça uma definição, porque eles voltam com o coração definido. Eles voltam dizendo: não dá para nós não. Sabe por quê? Os moradores de lá são mais fortes do que nós. Nós, olhando para eles, nos víamos como gafanhotos, e eles mesmos nos viam assim. Mentira, nenhum gigante disse: vocês são gafanhotinhos. Ninguém falou. É aquela precipitação no pensamento, nas ideias. Você teve uma percepção ruim de uma coisa, e aí você coloca aquilo tudo dessa forma dentro do seu coração. Não pode. Escute, faça uma análise, não faça uma definição. Não defina o que Deus não definiu. Aí você entra naquela coisa, sabe? Meu casamento não vai dar certo mesmo. Não tem jeito. Você está definindo uma coisa que Deus não definiu. Não, essa enfermidade é para morrer mesmo, porque Jesus não cura todo mundo. Você está definindo uma coisa que Deus não definiu.
Você vai ver, biblicamente isso. Muita gente definindo coisas que Deus não definiu e depois se dá mal. Não defina o que Deus não definiu. Pastor, a minha empresa está mal, estou quebrado. Não defina o que Deus não definiu. Pastor, meu filho não tem jeito, está na droga, ele sai, fica um pouquinho bem, daqui a pouco está mal de novo. Não defina o que Deus não definiu. Pastor, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu tenho esse negócio pode romper, pode escalar, pode acontecer, mas eu acho que não vai, não tem jeito, pastor. Sabe por quê? Eu conheço muita gente que se deu bem, mas a maioria se deu mal. Não defina o que Deus não definiu. Não saia por aí, muito menos definindo a vida das pessoas, dizendo: esse não dá, esse vai, esse não foi, esse não tem jeito. Não diga não tem jeito para quem Deus não disse isso. Não defina o que Deus não definiu. Você vai ver no versículo 18, olha a orientação de Deus através de Moisés: e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou mal? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza? E você vai ver que ele está te falando da terra, da qualidade da terra. Veja isso. Mas o versículo 18 começa dizendo assim: e vede. Ver é diferente de definir. Tem gente que fala: o que os olhos não veem, o coração não sente. Não quero nem ver, não quero nem ver, não quero nem ver. Tem gente assim. Você pode sofrer todo tipo de sentimento diante das dificuldades da vida, mas não permita que esses sentimentos definam os resultados da sua história. Quem tem promessa precisa crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo aqui quando observo, olha, terceiro, tenha a percepção correta da promessa. Tenha o que, pastor? A percepção correta da promessa. A percepção correta. Por que o pastor está dizendo isso? Ora, eu tenho que ter clareza dessa promessa. Essa promessa não pode apenas estar diante de mim, precisa estar dentro de mim. Ela precisa fazer parte da minha visão, daquilo que eu sou. Por que eu digo isso? Lembre que o povo de Israel saiu do Egito. Sabe por que eles duvidam do que Deus podia dar? Porque o Egito ainda fazia parte do que eles eram. Eles estão caminhando para uma terra que Deus prometeu, pensando no que deixaram. À luz do passado, você não pode ter uma percepção correta sobre o seu futuro, a não ser quando você rompeu com ele. Agora, quando ele está dentro de você, pode agravar, pode ferir o seu futuro. Veja como é terrível isso. Sabe por quê? Eles dizem no versículo 3 do capítulo 14: e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito.
O Egito estava tão forte dentro deles que eles estavam pensando em voltar. E é grave quando eles falam: levantemos um capitão. Sabe por quê? Lembra lá do texto em Josué, como é que o Senhor se apresenta a ele? Como um capitão. O capitão deles, que tirou eles da terra do Egito, não era Moisés. Moisés era um líder. O capitão deles não era Moisés. Quem era o capitão deles? O próprio Senhor dos exércitos. Essa expressão, ela é bíblica. Aliás, quando alguém profetiza algo a você, se ele é assembleiano, principalmente, porque faz parte da cultura cristã, na Assembleia de Deus, vai dizer: assim te diz o Senhor dos exércitos. Essa expressão, o Senhor dos exércitos, ela é forte. Agora estão dizendo o seguinte: vamos desprezar o Senhor como capitão e vamos levantar um qualquer aí para levar a gente de volta para a terra de onde a gente saiu. Está cheio de gente deixando de servir ao Senhor e constituindo para si outros senhores, voltando para a prática que não deveria voltar, voltando para o lugar de onde Deus tirou e deu trabalho para tirar, e foi milagre para sair de lá, mas ele está voltando porque não tem a percepção correta da promessa. A promessa é grande ou pequena? A promessa é incrível ou não é? É. O que Deus tem para mim e para você é coisa maravilhosa ou não é? É. Isto significa que para cuidar do que Deus tem para você, Deus precisa colocar gigante lá, para não saquear a terra, para não estragar a terra, para não prejudicar a terra, mas para guardar a terra. Aliás, a Bíblia diz: ao ímpio Deus dá trabalho, sofrimento, para que ajunte e amontoe, a fim de dar ao que é bom diante dos seus olhos. Deus permite o ímpio juntar, junta e diz: uau, juntei. E aí de repente Deus faz, de uma ou outra forma, o ímpio colocar na mão do justo, porque é promessa para o justo. Tenha a percepção correta. Pastor, eu tenho algo a conquistar que Deus me prometeu. Ah, Deus prometeu para você, mas olha o gigante. Ah, você não sabe o Deus que você serve, não é? Não duvide da promessa que Deus te fez. Não duvide da promessa que Deus te fez. Escute, o filho que está lá, agarrado às drogas, vai estar aqui, liberto, com as mãos erguidas. O filho que te afronta vai ser dupla honra na sua vida. Escute o que eu vou dizer a você: o casamento que está por um fio será uma referência para casamentos que estão por um fio. Por quê, pastor? Porque Deus vai restaurar a sua história, Deus vai restaurar a sua casa, a sua família. Então entenda, não duvide da promessa. Você não pode duvidar. E escute, quando Deus falar com alguém perto de você que tem uma promessa para ele, cola, porque respinga. Meu irmão, quando Deus abençoa, Deus não abençoa no quinhão, não. Quando Deus abençoa é de forma abundante. A pescaria não era só para o barco de Pedro, era para todos que estavam perto, para os seus amigos também. Então, se alguém tem promessa perto de você, cola nele. A minha filha tem promessa de que Deus a use com cura, com milagres. Vez por outra, alguém chega e ela põe a mão e a pessoa vem contar o testemunho: pastor, fui curado. Como? A Sarinha. E a oração dela é tão simples: ontem à noite eu cheguei em casa com uma dor terrível de cabeça, apaguei as luzes, uma enxaqueca terrível. Meu Deus, como é que eu vou dormir? Vou pregar amanhã cedo. Jesus, como é que vai ser? Meu pai, me ajuda, me ajuda. A Sara entrou no quarto. Eu disse: filha, papai está com muita dor de cabeça. Ela veio e pôs a mão na minha cabeça e começou a orar: Senhor, tu pode curar, eu sei. Cura ele, tira toda a dor. Eu liguei a luz e fiquei olhando no espelho. Cadê a dor? Cadê a dor?
Onde está a dor? Eu fiquei procurando uma dor que eu já não tinha mais. Uma criança, mas ela tem promessa. Deus falou com alguém que vai prosperar. Meu irmão, prazer, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Antônio. Eis que vejo. Nós dois vamos caminhar juntos. Não que eu faça negócios com você, mas claro, talvez eu não tenha a minha lancha, mas andarei na sua. Estou de brincadeira. Mas para você entender, estou querendo brincar. Pastor, estou com um problema sério no meu casamento. Poxa, aí Deus fala com o irmão: vou restaurar teu casamento, vou te abençoar. Poxa, eu estou com um problema. Meu irmão, tudo bem? Ô querido, vamos sentar para tomar um café? E aí? Você tem que aproveitar a promessa que Deus tem para o seu irmão. Alcança também a sua vida. Diga amém. Agora você tem que ter uma percepção correta da promessa. Por quê? Porque a percepção errada faz você dimensionar demais as dificuldades. Que você vai ter dificuldade é inegável. Vai ter. Que vai ter gente que vai zombar da sua fé. Que vai ter gente que vai resistir você. Que vai ter gente que vai dizer que não. Que existirão circunstâncias, adversidades terríveis, querendo impedir você de chegar lá. Real vai ter. Mas a promessa sempre será maior. Por quê? Porque a promessa não é na minha medida. A promessa é na medida de quem prometeu. Oh Jesus. O que você está dizendo, pastor? Não é você que construiu uma promessa para si, é Deus que te prometeu. Deus não vai prometer na sua capacidade, porque se Ele prometer na sua capacidade, é você que alcançou, você que fez. A promessa é sempre feita na capacidade dEle, porque não é você que faz, é Ele que faz através de você. É para ficar claro que quem prometeu foi Ele, quem fez você conquistar a promessa foi Ele. Diga amém. Você crê nisso? Aleluia. Quarto. Uau. Eu aprendo que do deserto é lugar de passagem, não de destino. Diga: deserto é lugar de passagem, não de destino. Mas tem gente que quer fazer o acampamento no deserto, quer construir no deserto. Deserto faz parte da sua história, mas não é o fim da sua história. Antes da terra da promessa tem deserto. No deserto tem víboras, escorpiões, sol escaldante, tem seca, tem falta de alimento. Isso quer dizer escassez. Mas no deserto você vê o maná cair do céu, a água sair da rocha. No deserto você vê uma nuvem que te cobre, uma nuvem que te protege durante o dia e uma nuvem que te aquece durante a noite. No deserto você vê as suas roupas crescendo sem parar à medida que você cresce. No deserto você vê a mão de Deus. Então escute o que eu vou dizer: não pare no deserto, siga adiante. Como, pastor? Crendo. Mas aí você tem que olhar dois versículos, ok? Olha isso aqui, versículo 2 do capítulo 14. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. Olha o que eles estão falando. Olha o que eles estão falando. Eles estão dizendo o seguinte: se a gente tivesse morrido lá no Egito, porque lá, olha a falta de percepção correta da promessa. Se a gente morresse lá tinha túmulo bonitinho. Agora vamos morrer aqui. Aqui não tem nem onde enterrar a gente.
como se fosse muito importante. Depois que você morrer, você ficar esperando seus filhos levarem flores. Não, tem gente até preocupada. Não, eu quero que o meu funeral seja assim. Ô irmão, você foi, irmão? Seu funeral não é mais importante do que o seu legado. Agora, olha a preocupação deles. A gente tinha que morrer lá porque lá tem túmulo. Isso aqui não tem, no deserto não tem. Cabeça, coisa de maluco. Ah, então se a gente morresse aqui no deserto mesmo, porque entrar lá para morrer pelos outros, melhor morrer aqui de uma vez. Agora escute o que acontece no versículo 36. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ela, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. O que eles falaram aconteceu com eles. O que eles falaram aconteceu com eles. Cuidado com o que você fala. Não tem jeito mesmo. Não defina. É uma porcaria mesmo. Não defina. Para esse não tem jeito. Não defina. É porque não defina. Não defina. Não provoque a ira do Senhor quando você tem uma promessa. Deserto não é o seu destino final, é lugar de passagem. Você vai passar pelo deserto, mas existe uma terra que Deus te prometeu. E eu quero concluir dizendo que você não é um dos 10. Eu não sou um dos 10. Você não é Samua. Você não é Gigial. Você não é Paute, Gadiel. Você não é Gadi. Você não é Amiel, não é Setur, não é Nabi, Jeuel. Você não é nenhum desses 10. Você é Josué e Caleb. Diga: eu sou Josué, eu sou Caleb. E por que você diz isso, pastor? Porque se você leu 38 diz assim: mas Josué, o Oséias, que teve seu nome mudado para Josué, que quer dizer salvação, e foi a salvação do povo de Israel. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Escute aqui, não tem jeito. Aquilo que Malaquias diz se cumpre. Então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A distinção sempre será feita. Haverá sempre uma distinção entre o que serve a Deus e o que não o serve. Entenda. Entenda. Não é destino, é lugar de passagem. Pastor, como é que eu devo viver? Como deve ser a minha vida para que eu viva as promessas de Deus? Eu gosto do texto que diz assim, versículo 8 do capítulo 14: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Se o Senhor nos agrada, esta deve ser a minha dedicação. Qual é, pastor? Agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Fique de pé em nome de Jesus.
Você é Josué, você é Caleb. Você tem promessa e você crê na promessa. Olha para mim. Jesus estava no Getsemane. Ele tinha um propósito definido. Ele tinha um destino definido. Mas lá no Getsemane, ele começa por antecipação sentir a dificuldade que estava por vir. O suor dele se torna em sangue. Ele chora, ele geme, ele sente o peso. Ele vê que sobre ele isso para quem ele era, isso era muito grave. Ele vê sobre ele o pecado de todos. Ele assume o preço pelo pecado que ele não cometeu. Ele recebe sobre si uma condenação de que ele não é digno. Mas ao mesmo tempo que ele está passando por ali, ele lembra que esta é a vontade do Pai. Ele até diz: se possível, faça passar de mim este cálice. Agora escute o que eu vou dizer. Ele também sabia que não haveria a glória da ressurreição se não tivesse o padecer, o sofrer na cruz do Calvário. Quando você decide servir a Jesus, preste atenção nisso. Existe o padecer. E o padecer está relacionado às renúncias que você tem que fazer. Que Deus não quer você voltando para o Egito, para o mundo. Egito representa o mundo. Deus não quer você voltando para o mundo. Deus quer você entrando na terra prometida. Que terra prometida é a nossa, pastor? O céu. Eu e você temos um destino. Nós nos entregamos a Cristo. Nós tivemos que fazer renúncias. A renúncia do eu, do próprio ser, da própria vontade. Você teve que fazer renúncia para poder olhar para o céu e dizer: esse é o meu destino. Porque escute o que eu vou falar. A trombeta vai soar. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Esse é o nosso destino. Então escute, grave isso no seu coração. Não existe a glória da ressurreição, a glória da conquista, a glória da promessa, sem antes o padecer, o fazer renúncia, o abrir mão. Porque assim, quando você entrega a vida a Jesus, você entrega o que você é e o que você tem. Você entrega tudo que você é, e Deus te dá daquilo que Ele é. Você troca a sua vida pela vida que Deus tem para você. E a vida que Deus tem para você é infinitamente muito melhor do que a vida que você está vivendo. Pode ter certeza disso. Essa manhã é a manhã de você abrir. É manhã de você se render. É manhã de você se entregar. É manhã de você se humilhar. É manhã de você dizer: eu quero, Senhor, viver algo novo diante da Tua presença. Eu quero estar diante de Ti. Senhor, eu abro mão de mim mesmo. Escute, é tão simples isso. A gente não precisa inventar nada. É tão simples. O povo de Israel, quando Deus é duro com eles, você vai ler no texto do capítulo 14, 13, 14, leia em casa. Você vai ver, eles querem dar um jeito de engambelar Deus. Então não vamos fazer uma atitude aqui, não. Deus não queria uma atitude diferente. Deus queria arrependimento genuíno. O que Deus quer da gente é arrependimento genuíno. É quando você diz: Senhor, eu não quero continuar sendo a mesma pessoa. Eu quero viver de forma que te agrade. É isto que toca o coração de Deus. O próprio Davi disse: um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. É a sua manhã. Se humilhe diante do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Faça a sua oração agora, clame ao Senhor com todo o teu coração.